Vamos começar mais um Tá Esperando o Quê? Podcast que conta histórias reais de pessoas que deixaram de esperar e começaram a agir. Hoje estamos num cenário diferente, começamos uma nova temporada do podcast aqui no Curti Savinho. E como convidado especial para abrir essa temporada, temos ele, que transformou o vinho em profissão, conteúdo, experiências e negócio. Rafael Martins é sommelier profissional desde 2015, empresário, proprietário aqui da Cortiça Vinhos e criador do perfil Vinho do Sommelier, que reúne uma comunidade com mais de 90 mil seguidores. Rafael, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao podcast. Juntos, falar de vinho, beber vinho, é fácil pra gente. Boa. Sempre um prazer abrir garrafas e contar a história. Essa temporada vai ser de muitos estudos. Vai. Em breve a gente fala mais sobre isso. Vão entender. Então hoje, como tema, vamos descobrir se realmente dá para viver a partir do vinho. Para a gente começar, Rafa, eu queria te pedir uma coisa inusitada aí, como é que abre uma garrafa de vinho? Boa. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, prazer, meu nome é Rafael Martins, né? Estou aí há alguns anos nessa brincadeira de abrir garrafa de vinhos. E aí a galera tem muita dificuldade, às vezes, de usar o abridor de 2 estágios, né? A cápsula, por questões de ética por questões de etiqueta, no restaurante a gente vai cortar ela bonitinha. Então a gente corta aqui embaixo, né, do pescoço da garrafa, para retirar, faz um pezinho aqui depois, e aí você tira a cápsula, e aí se tiver alguém aí assistindo, que é garçom, maître, sommelier, sabe muito bem que isso não vai para a mesa, vai para o nosso bolso, né, para não ficar suja ali a mesa do cliente. E se estiver em casa, tem gente que arranca, puxa, eu não ligo, né? Mas no restaurante tem algumas regras que a gente tem que seguir. Ou tira só a tampinha Ou tira mesmo. só a tampinha. Eu gosto de tirar aqui que eu acho mais prático. Mais higiênico também, né? Eu também, eu acho o serviço depois fica melhor, né? Enfim. Mas a galera old school vai falar que o correto é aqui. Mas não tem problema. Bom, na hora de colocar aqui o abridor, tem gente que não consegue, né? Coloca só a pontinha, fica girando, daí obviamente o abridor não vai entrar. Eu sempre faço isso aqui, gente. Eu sei que também tem gente que não gosta, mas eu tô há 10 anos fazendo isso aqui. Eu cravo assim, ó, tortão mesmo, né? Ah, você vai girar desse jeito? Obviamente não. Na primeira girada aqui, ó, já era. Direito. Né? Então é fácil, é simples. O que o pessoal mais tem dificuldade é isso, na hora de colocar essa primeira volta. Então crava torto mesmo, não gira torto, né? Então você foi girar, você já deixa ela em pé. Ela vai tentar escapar mais um pouquinho, você vai ajeitando ela. E aí se for destro, você deixa para cá, se for canhoto, você deixa a alavanca para cá. Esse abridor é o de 2 estágios, que a gente chama, né? Então ele tem o primeiro dentinho, o segundo dentinho. Galera de restaurante que trabalha, né? Não vai me usar abridor elétrico, pelo amor de Deus, em restaurante, cara. Eu quero a morte com isso, eu já vi em alguns restaurantes, tá? Então, travou aqui o primeiro estágio, a gente vai puxar. Lembrando que isso aqui é uma alavanca, então se você puxar perto, você faz mais força, na extremidade você faz menos força. E já era, já veio já a primeira etapa. Se você continuar aqui, você vai quebrar a rolha, então tem gente que fica insistindo, e é por isso que são 2 estágios para você soltar e vir aqui com o segundo estágio. Né? Travou, termina. Pessoal que é de restaurante, não pode fazer o... Né? Não pode, então... Não pode? Não, vai na maciotinha, soltou, já era. Aquele barulhinho, né? Não é legal. Por regra de etiqueta, a gente tira a rolha, guarda o abridor, né? E aí entrega para quem escolheu o vinho e tudo mais. Deixa na mesa lá, a pessoa faz o que quiser cheirar a rolha e tudo mais. E aí, primeiro gole é bem pouquinho, para a pessoa fazer um teste, e depois a gente completa servindo, em geral, quem não pediu o vinho, né? Então vamos supor, você pede um vinho, primeira dose eu levo para você. E se você aprovando, eu sirvo todo mundo, né? Começando pelas mulheres, depois os homens e por último você. Né? Então é sempre... Eu só tomo o primeiro golinho. Só o primeiro gole, Só para experimentar. E isso é válido também se for uma mulher que escolheu o vinho. Então, por exemplo, uma mulher escolheu o vinho, né? Ela que pegou a carta, ela que escolheu. Primeira dose vai para ela, depois você serve as outras mulheres, serve os homens e por último ela, porque ela escolheu o vinho. Finaliza. Entendi. E aí uma dica para quem trabalha, cara, se você tá atendendo aí uma mesa com 8, 9 pessoas,
Se você colocar uma dose igual essa daqui, você vai chegar na 7ª e vai falar, vai ih, acabou. mais. Então, como é um brinde, serve doses menores. Se for 4, 5 pessoas, uma garrafa dá conta, né? Aí As garrafas repete maiores... se quiser. E puxa um brinde, né? Boa. Saúde, meu caro. Cheers. Saúde. Muito bom. Então, como dissemos, né, essa temporada vai ser de muito estudo Vai. de vinho, recheado de vinho. Rafa, me fala uma coisa, você vem de onde e como que o vinho entrou na sua vida? Tá. Eu sou joseense, né? Nascido e criado aqui em São José dos Campos. E eu sou formado como técnico de mecatrônica, na verdade. Né, Tudo a ver, né? Tudo a ver, igualzinho. Mesma coisa, que é um robozinho. E aí tava de saco cheio no meu trabalho, não tava totalmente satisfeito, infeliz. Aquele negócio de acordar cedo, bater o cartão às 8, sair às 18, né? Nossa, tava muito triste. E aí meu chefe percebeu e me mandou embora dessa empresa que eu trabalhava. E aí eu fiquei um tempo sem fazer nada, tinha ganhado uma rescisão legal lá, com dinheiro no bolso, falei, vou descansar um pouco. Uma amiga minha brincou comigo, falou, cara, você tem postura, você é alto, tudo mais, você não quer fazer uns freelance de garçom não, numa pizzaria? Daí eu falei, putz, cara, nunca nem imaginei, né, fazer freelance disso, trabalhar com isso, né, me formei como mecatrônica, a ideia era indústria e tudo mais. E aí eu falei, beleza, tô ficando a semana inteira sem fazer nada, só torrando dinheiro, deixa eu pegar um dinheiro pra torrar ele e não torrar o que tá guardado. E aí gostei da brincadeira, falei, pô, maneiro, cara, então é isso que é ser garçom, que é atender. E logo, tipo, sei lá, isso foi 2013, março, fevereiro, e em julho eu bato no Barbaresco, né? Passo ali na frente do Barbaresco, um restaurante clássico aqui da cidade, acho que mais de 20 anos já agora. Na época era mais de 15, então é mais de 20 agora. E aí eu acho legal, né? Aquela postura do garçom ali, Restaurante um pouco mais mais refinado. refinado, palitozinho, gravatinha, todo mundo na estica. Pô, que da hora, né, cara? Diferente isso. E aí perguntei pra uma moça que tava ali, vocês precisam de garçom? E era uma das, acho que na época não era gerente, mas era uma das pessoas responsáveis pelo salão, atendimento. Daí ela, a gente tá assim, você é garçom? Eu falei, estou. Mas não era pro nível do Barbaresco, eu era garçom de pizzaria, de bar, essas coisas, né? Tinha ficado só esses meses assim trabalhando. Eu falei, sou. Daí ela falou, então tá bom, então você vem tal dia com o currículo, a gente vai fazer uma entrevista com você e a gente vê o que vai dar. E aí passei da entrevista, era no final do ano e isso era muito bacana do Barbaresco, que ainda acontece, que lá você tem um treinamento de pelo menos um mês para você ser o cumim. Então, onde você sabe muito bem disso, porque eu acho que você já fez muita coisa para restaurantes, a galera erra muito nisso, erra muito nisso, né? Joga pra rodar mesmo. Joga pro salão lá, o cara já é garçom, às vezes nem trabalhou nada na vida, porque na nossa área acontece muito isso, né? Tipo assim, tô sem fazer nada, assim como aconteceu comigo, vou ser garçom para ganhar um dinheirinho. E então eu fiz esse treinamento e aí eu tinha que fazer uma prova para virar o garçom. E aí, quando eu virei garçom, passei na prova, o meu primeiro vinho que eu vendi lá na semana foi um vinho de R$ 500. Tinha uma carta de vinhos até 200, tinha uma carta especial. O cara me perde essa carta e eu vendo um vinho de R$ 500, que se eu não me engano chamava La Rosa, era um Malbec argentino. Mas você conhecia alguma coisa de vinho nessa Nada, época? Mas nada. nesse treinamento tinha pelo menos alguma coisa inicial? Só o básico de serviço. Servir. Servir. Daí eu falei, nossa, cara, eu vendi um vinho que custa um quarto do meu salário, cara. Eu fiquei bobo com aquilo. Eu falei, meu, não é possível, cara. Ganhava 2, alguma coisinha na época, mais as gorjetas, né? Eu falei, caramba, cara, quentão, cara. E era uma quarta-feira, o cara sozinho, assim. Eu fiquei bobo com aquilo. Eu falei, não, não é possível, cara. Esse cara, alguma coisa que o cara faz. Lava dinheiro, sei lá, porque não é possível alguém pagar R$ 500 numa garrafa de vinho. E aí o cara ainda deixou uma dose. E aí ele falou, cara, prova esse vinho pra você entender sobre os vinhos e tudo mais. É importante que você entenda sobre esses grandes vinhos também. Eu falei, nem fodendo. 500 pau num vinho. Tá ficando aqui quase R$ 100 de vinho e o cara, né, deixou eu pra provar. E aí eu provei, achei horrível, porque na época eu não tinha paladar, não tinha esse conhecimento, tomava vinho seco, gostava de vinho, mas era o vinho doce, o vinho simplesão. Sangue de boa, né? Sangue de boa. Não, minha felicidade era ganhar gorjeta e comprar um chalice aqui no Extra, aqui embaixo. Era ganhar gorjeta, descia no Extra 24 horas, comprava um chalizão e eu com o chalizão embaixo do braço, feliz. E aí quando eu provei que eu achei ruim, daí eu fiquei mais encucado ainda. Eu falei, não, peraí, cara, não é possível.
tô aqui trabalhando de garçom, 2013, não entendo nada de vinho, tem gente que gasta R$ 500 numa garrafa, essa bebida horrível, seca, o que que tem? E aí foi onde eu comecei a me interessar por vinho, e aí tinha a Saraiva na época, que eu fui ler, comecei a ler sobre os vinhos, estudar, daí deu um boom na cabeça, falei, pô, legal. Então existe um universo gigantesco de aromas e sabores, não entendo nada, mas eu quero entender, quero aprender. E aí de 2014 até agora, assim, foi que eu não parei mais, assim, de estudar, de buscar informação, conhecimento. E aí não parei mais, cara. E, basicamente, minha história começa com um vinho por causa disso. Um vinho de R$ 500 que eu não soube apreciar, me marcou muito a ponto de criar tudo que aconteceu até hoje, cara. Legal, mas esse estudo inicial gerou um interesse pelo vinho por si só, Uhum. né? Em que momento você achou, no início talvez foi para você vender mais vinho de R$ 500, foi para você interagir mais com esse público que você tinha no restaurante? Tá. Em que momento você olhou e falou assim, cara, isso aqui tem uma profissão eventualmente que não está dentro do restaurante, está fora, ou pode estar dentro também, ou posso servir outros restaurantes? Tá. Em que momento isso se tornou de fato algo profissional? Cara, eu acho que eu comecei a olhar com mais carinho, assim, em 2015, algo assim, porque daí foi quando eu fiz o curso de sommelier. O que que acontece? O restaurantes que eu passei, o Barbaresco, entre outras casas, dava muito cursinhos de um dia, 2 dias, né? E aí, Normalmente, eu não sei se acontece isso com os vinhos, mas os fornecedores, importadores, etc., treinavam lá as atrás isso equipes. acontecia bastante, hoje acontece um pouco menos. Lá atrás é tipo assim, os caras às vezes davam 2 diárias num hotel maneiro em São Paulo, e você passava o dia inteiro lá estudando, né? Estudando sobre os vinhos e bebendo muito vinho com a galera. Hoje não acontece tão frequente mais. E aí, lá atrás, como acontecia muito isso, eu falei, não, peraí, tipo, ninguém tem interesse por vinho nos restaurantes. Eu já tava meio que me tornando um cara que era o cara do vinho. Tipo, saiu um vinho, vai lá com o Rafa, que o Rafa. Chama o Rafa lá, que o Rafa abre, o Rafa entende, explica e vende vinho. Então, várias casas que eu fui passando depois, eu era o cara do vinho. Entendi. Eu falei, pô, Virou referência. tô virando referência. A galera de bar e restaurante estão se interessando pelo tema. Tô me interessando, eu tô indo passear e tomar vinho de graça, né? Tem oportunidades, então, de qualquer casa que precisa de alguém de vinho. Esse foi o primeiro momento que eu enxerguei. Falei, caramba, é um setor que falta mão de obra qualificada e quanto mais estudar, mais espaço vai me abrir. E aí realmente foi indo, porque daí eu comecei a trabalhar em outras casas, comecei a vender vinho. Na época eu não fazia experiências ainda, eu só realmente era um garçom. E aí foi quando eu bati o martelo, falei, beleza, faço o curso sommelier. Cara, eu faço curso sommelier terminando, acho que, sei lá, em julho de 2015, algo assim. E Quanto aí, tempo é um curso de sommelier normalmente? o que eu fiz foi o intensivo, foram 3 meses. Mas daí era segunda, terça e quarta. Então Entendi. era mais rápido, porque geralmente o curso é espaçado, né? Um Tipo, ano, mais ou menos. daí foi muito rápido. E aí eu me formo como sommelier e já dou a sorte de trabalhar na importadora, cara. E aí na importadora que começou essa ideia de fazer Ensinar os experiências, outros. ensinar os outros. E aí eu ganhei muita também liberdade para criar experiências, né? E aí foi indo, cara, porque daí eu comecei a perceber, pô, legal, compensa mais fazer experiência do que eu chegar e vender uma garrafa de vinho, né? E aí o bicho de empreender começa a chamar atenção, né, cara? Ó, bom, poxa, eu já faço isso, sou eu que faço isso. Quero fazer algo pra mim. Daí se pegar, cara, de 2017 pra cá, nossa, já fiz Quanto algumas tempo você ficou coisas. com na importadora? Acho que no máximo até 2000 pouco antes da pandemia. Uns 3 anos? Uns 3 anos por aí. Acho que foi um pouco menos, 2 anos alguma E a coisa aí. pandemia, como é que foi então? Se você ficou até um pouco antes da pandemia, na pandemia você já estava Já estava fazendo por empreendendo já, conta. na pandemia eu já O que estava que você empreendendo fez já. nessa época? Já teve algumas coisas já. Tem Voltou para mecatrônica. Não, nem fodendo, nunca mais. Nada contra, galera. Mas antes um pouquinho tinha o que a gente chamava de tempero de vinho. Era eu, um amigo cozinheiro e uma advogada. A gente fazia
jantares, experiência na casa das pessoas, em Legal. espaço, mas daí não deu muito certo, porque a gente perdeu o cozinheiro, daí lascou. Não tinha mais o tempero, só tinha o vinho só. E aí não rolou, e daí na pandemia eu tinha uma outra ideia que chamava Horta, Fogo e Vinho. Era a culinária de parrilha, né? Voltada tudo para parrilha, então era frutos do mar na parrilha, obviamente carne, legumes, tudo era na parrilha, tudo tinha que passar pela parrilha, harmonizado com os vinhos. Legal. Daí não rolou muito também. Mas isso também era em casa? Era em casa ainda, era. Levava na casa das pessoas, não? Não, o Horta já era na minha casa mesmo. Ah, na sua Era casa. totalmente escondidão, era só para quem era convidado. Entendi. Foi na pandemia, foi em 2020. Era uma terapia para quem tava Daí tinha o enclausurado. delivery também, que funcionava bem na época, né, tudo mais. Delivery de vinho. De vinho e das comidas também. Essas Tá. comidas também iam para casa das pessoas, né? E foi uma ideia legal. Daí na sequência vem o food truck, né, o Wine Move, que eu crio com esse meu ex-chefe da importadora. A gente abre o food truck. Saio também depois de um tempo aí, e aí vem a cortiça, que aí foi realmente o que eu gostaria de fazer. Tá, beleza, sou apaixonado por experiências, quero ter um espaço, né, para fomentar essas experiências e, consequentemente, vender vinho, né? Foi meio que isso. Veio o tempero divino, de vinho, depois veio o Horta, Fogo e Vinho, vem a Wine Move e surge a cortiça depois, cara. Quando você tinha o food truck, o que vocês faziam exatamente? Estava na pandemia ainda ou já tinha Tava acabado? tava começando a dar aquela flexibilizada, sabe? Aí participava porque, se eu não me engano, nessa época, não lembro mais se era antes da pandemia ou acho que na pandemia, né? Tinha muitos eventos de food truck aqui na Sim, cidade, sim. né? Foi o pós ali, 2021, voltou a ter essa cultura de food truck um pouquinho mais forte, né? Tanto é que a gente acreditava que ia dar o boom de novo dos food truck, mas ao meu ver não aconteceu isso. Hoje você nem vê mais, né? Nem vê mais. Mas eu vou montar um outro de novo. Vou Pra, voltar. pra poder viajar o Eu mundo, quero, né? eu gosto da brincadeira, acho legal. Mas daí tava começando essa ideia de food truck de novo em condomínios, e aí depois começou a voltar a ter shows, né? Que daí voltou os eventos de jazz, de blues, eventos em São Paulo, então o caminhãozinho ia, cara, pra onde, literalmente, pra onde o vento soprava, a gente ia com o caminhão, cara. E aí o caminhãozinho, a ideia era essa, ser itinerante, assim, não tinha uma rota fixa, mas lá eu já tentava mesclar essa questão de experiências também. Então, tinha um salão de beleza feminino. Vamos trazer uma degustação de vinhos aqui para os clientes? Parava o caminhãozinho lá e realizava a degustação dentro do salão. Galeria de arte, eu cheguei a parar o food truck na frente também. Tipo, vai ter uma vernissagem lá de um artista. Pô, legal, eu paro o caminhão aí na frente pra galera tomar um vinho e comer alguma coisa, né? Então foi meio que isso. Mas o que eu gostei muito mesmo de fazer era os festivais de jazz e blues, né, cara? Que é Entendi. uma coisa que eu amo. Ou seja, eu literalmente estava de camarote, porque o caminhãozinho era alto. Vivia o que você gostava e ainda ganhava E dinheiro. ganhava dinheiro, exatamente. Nossa, era muito bom, cara, muito bom. E que momento você falou, não, eu quero uma base fixa? Por mais que você comentou que gostava da experiência, Aham. vender o vinho, e que tem vontade de voltar ao food truck, o que fez você sair de um para outro? Cara, querendo ou não, uma base fixa é muito importante para uma marca, né? É legal ter um ponto de falar, estamos aqui, traz credibilidade, as pessoas acabam, tipo, acreditando mais em você quando você tem um ponto físico, né? A brincadeira de ser nômade, vamos dizer assim, eu via que muitas pessoas meio que me julgavam, tipo assim, é um amador, vamos dizer assim. Entendi. Tá? Então, daí surgiu aquele negócio, né? Cavalo selado passa uma vez só, então, né, hoje aqui é um ponto muito interessante, né, de frente com Center Valley, movimento de pessoas, casa gigante para gente explorar várias coisas, né? Então, aí foi isso. E aí eu queria ter um negócio só meu também, sem sócio, porque no food truck eu tinha sócio, né? Então eu queria um negócio meu, com as minhas regras, com meu estilo. Se eu vou trazer um vinho de R$ 400 ou um vinho de 89, eu não queria mais, tipo, ter um aval de alguém, não, tipo, vai ficar parado um mês aqui, vai, mas eu sei que vai vender e tá tudo bem, né? Então, o cavalo passou, tava selado, eu fui embora lá. Então, mas aí o ponto apareceu para você? Como você escolheu aqui o espaço para se tornar o Sim. cortiça?
Cara, aqui era um ponto que eu parava aos domingos com food truck. Parava aos domingos aqui com food truck, porque é a saída de um shopping, e o caminhão era vermelho, gigante, não era vermelho e chamativo, né? Então todo mundo que passava aqui falava, nossa, o que é esse negócio vermelho que brilha aí, né? Daí o pessoal parava, via que era um food truck de vinhos. Começou a criar essa cultura do vinho, então o Abrão, que é o proprietário do momento, começou a falar, Rafa, a galera tá voltando quarta e quinta-feira aqui, eu não tenho vinho para oferecer. Monta uma carta de vinho para mim. E na época eu não trabalhava com B2B, eu detestava fazer B2B, não gostava. Hoje tô aí fazendo B2B. E aí eu falei, pô, Abrão, sério, cara? Pô, procura outro cara para fornecer vinho para você aí, para montar. Não quero fazer isso não, cara. Ele, não, faz uma carta para mim. Daí foi a minha primeira carta no B2B, né, para ele, que daí eu montei uma seleção ali, acho que era 6 vinhos, 8 vinhos, não mais que isso. E aí foi criando força de estar aqui, essa galera, que daí, tipo, ele falou, cara, ó, não tem expertise de vinho que você tem, a galera tá voltando, tá querendo mais opções de vinhos, quer pegar o espaço pra você alugar, e aí você coloca o que você quiser e tudo mais. Eu falei, pô, bora, é isso. Já tava meio nessa transição de querer estar sozinho, de, né, criar uma coisa minha, e aí foi, cara, daí tá tudo encaixado já. Tudo que Tipo, precisava. No momento, como você falou, cavalo selado passou na selado, frente. bonitinho, com a crina lisinha, fui embora. Isso foi em junho e 1 de agosto eu tava aqui. Então, dia 1 de agosto agora, a Cortiça completa 4 anos. Muito bom. É. E você falou algumas coisas que eu gosto muito de comentar, que assim, você, apesar de você ter caído dentro desse mundo por acaso, né, a convite de uma amiga e Aham. etc., é, você percebeu a oportunidade e você poderia simplesmente ter se tornado um garçom, e só, Sim, sim. né? Talvez o fato de ter aparecido um cara que ter comprado um vinho de R$ 500 te chamou a atenção e aquilo despertou, foi um gatilho para você começar algo diferente, Uhum. né? Mas aquilo poderia ter passado direto, simplesmente, mas você não. Entendeu que se você estudasse mais, por mais que você não gostasse do vinho, que isso aqui não é meu paladar, isso aqui Uhum. não. Poderia só criticar o outro lado, né? Sim, sim, Que é o sim. que culturalmente muitos brasileiros fazem, né? Tipo Sim. assim, ah, o cara tem grana, o cara tem isso, como é que o cara gasta dinheiro numa coisa, né? Fútil, vamos dizer assim, Exatamente. entre aspas, né? Mas você não, você olhou pelo lado digamos assim, do copo meio cheio e falou assim, opa, tem oportunidades aqui, então como é Uhum. que eu posso abraçar essa oportunidade, Sim, sim. né? Mas não foi só entender que isso seria uma oportunidade, né? Teve que estudar muito, ralar muito e etc. Sim. Então, para quem eventualmente já está até um passo à frente, que gosta de vinho, o que essa pessoa precisa para conhecer mais do vinho de fato? Ou para até, como você, tornar isso uma profissão? Dá para ganhar dinheiro com vinho de fato? Hum. Além de estudar muito, que é Sim. muito difícil estudar. Falando como Rafael Martins, de como eu enxergo o mercado, tá? Infelizmente, eu vejo muito investidores vindo para o nosso segmento. Tipo, o cara é apaixonado por vinho, o que mais tem? Tipo, o cara Tem gosta muito de grana. vinho e tem grana. Já viajou o mundo, não, sou apaixonado por vinho, não sei o quê. Final de semana tem lá 12, 15 amigos tomando vinho em casa, eu vou abrir um negócio de vinho porque o pessoal toma vinho comigo. Não é assim, meu amigo. Calma lá. É um comprador de vinho. Né? Então, eu vejo muito essa galera, tipo assim, vou abrir um negócio de vinho e quebra em 1 ano, 2 anos, muito rápido, né? Uma porque não tá ali para enxergar as oportunidades, né? Então, o que eu vejo que não dá certo no nosso segmento, investidores no mundo do vinho. Então, tipo assim, o cara quer abrir um wine bar, um restaurante de vinho, mas ele é um investidor. Ele nunca trabalhou num restaurante, não sabe nada de atendimento, e aí o cara vai só investir. Eu já vi Mas ele vai muitas. investir e vai botar alguém para tocar. Vai para tocar, entendeu? Sinceramente, pelo que eu já vi, ainda mais São José dos Campos, que é uma cidade que, querendo ou não, a Tem briga, a público. briga é feia aqui, né, por clientes. Então se percebe que não dá muito certo. Mas para quem tipo gosta de vinho e quer vir, né, para esse segmento como empreender para ganhar dinheiro,
Cara, uma coisa pra mim que é fundamental, cara, são as experiências, cara. Porque, cara, hoje se eu paro pra ver assim, o tanto de pontos que vendem vinho, e aí pegando desde uma padaria mais gourmet, um restaurante, um supermercado legal, uma adega, enfim. Cara, a gente tem muita gente vendendo vinho nessa cidade, cara. Faz tempo que eu não faço esse trabalho, mas passam de 30 pontos, cara, é muita gente. E aí, quando você vai pro viés da experiência com o cliente, Não aí tem. você passa o facão num monte de gente, daí tipo, Conta de na mão. 30 conta na mão, entendeu? Então assim, dá para ganhar dinheiro com vinho? Dá, mas você precisa criar experiências. Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que ela tá vendendo, representando vinhos, né? Distribuindo vinhos. Daí eu falei, cara, vamos fazer uma conta de padaria rapidinho? Vamos rabiscar aqui umas ideias? Cara, ela tinha que vender, sei lá, coisa de 40 mil, mas no fornecimento, né? Não no B2C, no B2B. Nossa, precisa vender isso aqui para você enxergar isso aqui de dinheiro na sua mão, entendeu? Então tem que se movimentar. E uma outra coisa que eu vejo também, que eu vejo algumas pessoas falando na internet, que para criar alguma coisa, né? Inovar, empreender, a pessoa não precisa de conhecimento em vinho. Já vi alguns gurus na internet falando sobre isso. Cara, eu discordo total, assim, porque quando chega alguém Que aqui que conhece, conhece, eu preciso conversar no mesmo nível que esse cara. Então, se esse cara chega falando, ah, Rafa, poxa, eu tomei um Brunello de Montalcino, um Rosso, ah, eu tomei um Taurasi. Taurasi é um clássico italiano que quase ninguém conhece. Se esse cara fala para mim que ele tomou um Taurasi, eu falo, ó, não tenho Taurasi, mas eu tenho isso aqui, tenho isso aqui. Ah, Vin de Constancia, pô, o cara chega aqui e fala, pô, eu quero um Vin de Constancia, que é um vinho licoroso da África do Sul, fantástico. Dele, putz, cara, isso aí eu não tenho, mas sei lá, eu vou ter o hidromel do Espaço Essenza, que é um licor gostoso, vou ter um vinho de sobremesa. Cara, é impossível, tipo, você você querer consegue entender a necessidade e conectar com o que tem disponível de uma maneira mais mais próxima, né? próximo, Mas para cara. isso você precisa conhecer não só do que harmoniza, né? Mas as As marcas, marcas, o origens, estilo, né? estilo. E aí se conversa de igual para igual, entendeu? E aí é o que eu falo, cara. Lá atrás, em 2013, já era isso. Então, quando eu era garçom e uma pessoa falava um vinho que eu não tinha na carta, mas eu falava, ó, não tenho isso que você gosta, mas eu tenho isso, isso, isso aqui que é o estilo. Ah, eu tenho um 100% Criolha, que é uma uva que só tem na Argentina. Você já conhece? O cara fala, opa, peraí. Passa a segurança, Esse né? cara conhece, tá falando. Você muda o jogo, entendeu? Sim. É igual eu tava numa festa junina esses dias, né? No sábado, fazendo lá. É, Tem gente que chega e fala, ah, eu quero Carmener, Cabernet, Malbec, agora já Que é era. o mais popular, né? Trivialzão lá. Só que quando chega um cara e eu apresentei, por exemplo, um vinho da Romênia para ele, tinha um rosto de Montaltino, tinha um Grand Cru francês. Do cara fala, pô, peraí, cara, isso não é só uma barraquinha de vinho, não é só um estande de vinho, entendeu? Tem um sommelier por trás. Tanto é que um dos elogios lá foi, pô, é o primeiro ano que a escola faz uma festa junina com o sommelier atendendo. E aí os caras vêm falar, tipo, não, dá pra abrir negócio de vinho sem entender? Não dá, cara, não dá. A não ser E que você tem dinheiro parado e queira torrar sem problema nenhum. isso eu vejo muito dentro do mercado de alimentação, como Uhum. você. A pessoa às vezes tem um apreço pela gastronomia, né? Ela gosta de comer bem e tal, e fala assim, pô, sempre tive vontade, vou lá e vou abrir um restaurante. Ou é o outro lado, né? É o lado do cozinheiro que conhece Cozinha pra a caramba. cozinha, mas não sabe nada de gestão, e aí se mete a abrir um negócio, né? Uhum. Então, de fato, eu acredito que é o que você falou, são ambos os cenários, eles exigem muito estudo, ou do Sim. lado de gestão ou do lado técnico, competência, Uhum. né? A depender do que você tem de base. Mas para o cara que é um garçom que está aí, que está que ou já ou está início de carreira, ou ele já está há muito tempo no mercado, não conhece de vinho, ele tem condições de seguir uma história parecida com a sua, que começou é, como garçom e passar a viver do vinho, a partir do vinho, e se sim, o que ele mais precisaria fazer? O que você acha que ele pode fazer para, pelo menos, ter um upgrade na vida dele? Tá. Hoje em dia,
principalmente quem está próximo das grandes capitais, você acaba tendo acesso a muito vinho, né? É diferente de um cara, de repente, estar no interior, né? Uma cidade mais pequena, ele vai ter uma certa dificuldade de trabalhar com vinho. Mas quem está próximo das grandes capitais, você tem uma facilidade gigantesca, né? Igual a gente estava aqui antes organizando as coisas, eu estava ali conversando, ó, chegou 16 caixas aí em São Paulo, chegou hoje de manhã, daqui a pouco à tarde tá chegando os vinhos aqui para mim, entendeu? Então, um pedido que eu fiz segunda, em menos de 3 dias já chegou. Então, quem está perto de grandes capitais, se fizer um trabalhinho legal, dá para trabalhar com vinho. Daí a primeira questão é essa. Acha o fornecedor primeiro. Cara, marca, brand, o nome, se vai ser azul, laranja, rosa, se vê depois. Cara, primeira coisa, gasta tempo achando fornecedores legais para você. Porque daí você acha um fornecedor parceiro, você já começa a ter uma carta de vinho, você começa a ter uma seleção legal, você começa, muito importante, fugir de rótulo de supermercado. Né? Cara, não vai fazer um trabalho com vinho pegando um vinho de supermercado que todo mundo tem acesso. Qual que é a diferença de um vinho de supermercado e um vinho que você trabalha hoje, por Cara, exemplo? Por que que não tem no supermercado e por que que os mesmos vinhos de supermercado estão no supermercado? Tá, primeiro fator é que boa parte dos vinhos de supermercado são feitos em grande escala. Né? São É o escalas famoso vinho industrial. industrialzão, entendeu? Então vai ter correção química, correção de cor, de sabor, de aroma, de tudo. Então, para quem quer trabalhar com uma coisa mais interessante, cara, foge disso. Né? Que nem, por exemplo, Criôdia é uma uva super difícil de cultivar, cara. Você ganha em vários viés de curiosidade, de informação, de exclusividade, né? Apesar que a questão de exclusividade eu não gosto de ficar batendo muito nessa tecla, não. Porque se falar que você é exclusivo de um vinho, você tem que vender muito vinho. Né? Porque qualquer produtor aí faz pelo menos 3, 4 mil garrafas. Né? Se pegar as grandes, faz mais de 100 mil garrafas. Então, quando você faz uma curadoria para você pensar na seleção de vinhos que você vai trabalhar, é muito melhor. Você tem exclusividade, você tem curiosidade, você traz um rótulo novo, que quem gosta de vinho gosta de provar rótulos novos. E aí tem um viés também, obviamente, de você ter uma margem melhor, né, para você trabalhar. Sim. Né? Comercialmente falando, essa é uma das melhores vantagens que você faz de não pegar um vinho que está no supermercado. Porque o supermercado não vai... Ele compra em volume. Você não vai competir com o supermercado, meu cara. O cara vai pedir pallet, você vai pedir 2, 3 caixas, né? Então, o cara que vende para o supermercado, primeiro que não vai dar nem atenção para você. E até porque, para quem consome, você não passa nenhum diferencial, né? Não, É o que você comentou. Às vezes o cara está acostumado a comprar um vinho no supermercado, uma uva X, e aí você fala, olha, não tenho esse, mas tenho esse, que é assim, assim, assado. Entendeu? A nível de gosto. O cara te procura depois, né? Sim. Pô, não acho o mercado, deixa eu lá falar com o Rafa, né? Então, a primeira questão é essa, cara. Fazer esse trabalho de achar fornecedores próximos, vai chegar para você em 5 dias, em 6, em 7, em 10, enfim. Tenta procurar o mais rápido possível de chegar. E aí você começa a fazer brincadeiras, né? No início é um pouco difícil, né? Porque uma das coisas que eu acho que as pessoas não desenvolvem nessa área é o poder da fala, né? É saber falar, é saber conduzir uma noite, não ter vergonha de ficar lá na frente, né? Falando ali. Isso é uma coisa engraçada também. Mas para quem já tá como garçom, talvez não seja um problema isso. Não, Talvez. É diferente? Lá atrás eu era bem travado para falar na frente, cara. Uma coisa é você chegar aqui, olá, senhor, boa noite e tudo mais, aqui tá nosso menu. Cara, outra coisa é você criar uma apresentação. É subir no palco. É subir no palco, é diferente. Lá atrás eu travava muito, cara, eu tinha muita vergonha de falar. E o que você fez para mudar essa questão da comunicação? Bebi. Fui bebendo. Não, cara, é degrauzinho, cara. Mas você chegou a estudar, você chegou a... Foi só prática Foi na prática. Se colocar na fogueira mesmo? Foi, dar a cara a tapa mesmo. Alguém te deu alguns toques? Cara, toques não, mas eu tive muita liberdade nessa importadora que eu trabalhei de criar coisas. Então, basicamente, que eu falava... Lá tinha muitos rótulos, tinha 600 rótulos, muito maior que isso aqui. Eu montava uma seleção, esse cara aí me dava uns toques. Falava, tá legal, tira, coloca esse outro aqui. Daí eu fazia, na época era o PowerPoint ainda, né? Fazia os PowerPoint, ele, isso aqui tira, não fala não, isso aqui faz, isso aqui agrega. Coloca foto, coloca imagem, faz a pessoa se imaginar lá na vinícola, que isso é legal. E aí depois eu fui meio que trazendo um pouco o que eu gosto de ensinar, né? É o que eu falo. Eu gosto de ensinar as pessoas a beber, a degustar. Né? Eu não faço muita questão de contar,
a linha Aqua é feito lá por Juan, não sei do que, não, eu não gosto de falar, né? Daí eu fui desenvolvendo um pouco essa forma do que eu quero falar, como que eu quero falar, né? Mas o garçom, ele obviamente ele é um bom comunicador, né? Mas quando você vai... Deveria, né? Ou deveria, ou deveria. Mas quando você vai para uma degustação ali, que está numa sala, 12 pessoas, 20, 30, daí, querendo ou não, pesa um pouquinho, cara. A autoridade tem que reinar, Tem né? que reinar, cara. Tem que segurar o rojão ali, cara. E em que momento surgiu, então, já que a gente está falando de comunicação, a sua página aí, seu canal Vinho do Sommelier, que hoje conta aí com mais de 90 mil seguidores. Que você começou a fazer ou o que chamou atenção para tentar trabalhar esse lance de Tá. exposição nas redes sociais? Cara, é muito louco, né? Eu gosto de vir nesses podcasts conversar assim, porque a gente vai lembrando, para lembrar um pouquinho da vida, né, Da cara? origem. Da origem. Mas, cara, foi mais uma vez o cavalo passando seladinho, eu falei, bora lá, cara. Nessa época eu trabalhava num outro restaurante aqui da cidade, que era o Le Quintal, e lá eu estava formado como sommelier, estava me formando como sommelier, na verdade. Fazia freelance lá só. E aí lá, qual que era a ideia? Eles não vendiam vinho. Tinha uma adeguinha lá, mas não vendia. Você podia levar seu vinho da sua casa, não cobrava a taxa rolha, né? Então não tinha essa questão de cobrança. Só que o que a gente cobrava? Uma dose do vinho, né? Então você vai levar seu vinho? Pode trazer, senhor, mas me dá uma dose do seu vinho. Então, chegava o final de noite lá, Mas com qual objetivo? a gente beber, a gente provar os vinhos. Era para vocês provarem. Pra gente provar. Então, tipo, chegava Mas essa era a regra do no restaurante. restaurante, cara. Não tinha valor, mas tinha Mas aí dose. vocês marcavam qual era o vinho para poder fazer um estudo de fato ou não? Cara, a gente rabiscava umas coisas na taça lá, mas era mais na memória mente. mesmo, assim, E aí, cara, então, tipo, chegava numa noite, eu tinha... Tomava quantas taças? Nossa, tinha 15 taças, 20. E tinha uma prateleira, tipo, igual essa daqui, a gente ia colocando. Daí eu falava lá, o Claudião, ó, isso aqui é tal, isso é tal, isso aqui, isso aqui, lá. Então lá, cara, eu provava de tudo, assim, vinhos de R$ 80 a R$ 4.000, né? E pra mim foi uma escola muito na prática, né? E aí o que acontece? Como eu provava muitos vinhos, e provava desde vinho mais barato e mais caros, eu comecei a postar nos stories, quando o Instagram tava nascendo, tava começando a dar o boom, né? 2015, 2016. Postava. Sexta-feira provei isso. E comecei a postar sem querer, assim. Pô, tá aqui mesmo, tô postando, deixa eu começar a falar sobre vinho. Na época, o Instagram não tinha quase ninguém forte no Instagram do vinho, assim. Eu pesquisava, né? Tipo, Manuel Beato, que é um baita sommelier de São Paulo, Diego Arrébola, que é outro sommelier fudido. Enfim, procurava grandes nomes no Instagram e eles não estavam ainda. Eu falei, vou postando aqui. E aí eu acho que isso foi uma coisa que chamou a atenção. Porque, tipo assim, meu, como é que pode? O cara tá tomando tanto vinho assim numa sexta-feira, né? E como era a minha mão, às vezes tirava foto com a garrafa, tudo mais, as pessoas, tipo, tinham uma credibilidade. Então, tipo Falou, assim, esse cara bebe vinho, deve entender de vinho. ele bebe muito vinho, entende vinho, toma vinho caro. E aí começou, daí foi o primeiro boom, assim, que eu saí, sei lá, de 1.000 seguidores e já passei os 10.000, né, que era o sonhado 10.000 seguidores, né, que a galera queria. E eu falei, demorou, é isso então. Daí, desde então não parei, cara. Daí daí a gente perde outra vergonha, que é de gravar pras câmeras, né, que também não é tão simples assim. Daí você vai fazendo uns testes da vida, tenta abrir canal, tenta fazer isso, tudo mais. E foi indo, cara. Daí depois a gente... Mas tudo de forma super orgânica. de ir fazendo, assim. Aí fazendo experiência, mais pessoas vão te conhecendo. Mais conhecendo, você tudo acaba mais. gerando uma autoridade nas redes sociais, então a pessoa te vê e aí fala, pô, deve ser bom, conhece. E aí foi indo, cara. Daí é o que eu falo, né? Hoje, com tanta tecnologia, ao meu ver, né? Tá cada vez mais fácil criar conteúdo, né? Você tem ali ferramentas dentro de uma plataforma para editar vídeo, para cortar, você tem IAs criando roteiro para você falar. Então, eu acabei que só fui seguindo só. Daí teve ano que eu botei mais força, teve ano que eu olhei mais para cortiça, né? Então, eu sempre tô transitando. Hoje, querendo ou não, eu acabo olhando muito mais para cortiça, né? Que eu acabo cuidando muito mais da cortiça. E o que eu tenho ali nas redes sociais é coisa rápida também. Tipo, pô, tomei esse vinho, daqui a pouco faço
reelzinho, alguma coisa. Fala, galera, tô tomando um Criodia hoje aqui, uma uva exótica, procura, tenta degustar e vai alimentando, né? Mas nunca fiz nada com... Teve um período só que eu fiz o Instagram como estratégia mesmo, assim, sabe? De, beleza, posto um Reels de manhã, um carrossel à Mas tarde, um aí Reels à noite. isso te, além da sua autoridade, credibilidade que fica exposta aí nas redes sociais, você já chegou a ganhar dinheiro por conta disso? Ou te conectou, te levou, chegou a Já algum colhi muitos lugar? frutos com o Instagram, já. Nunca nada de grandes dinheiros, assim, tipo, valores altos, mas, por exemplo, o Pé na Taça, que é um documentário que eu faço parte com 2 amigos, né? O Pé na Taça é um documentário independente sobre vinhos brasileiros. Eu só consegui abrir portas pro Pé na Taça por causa do vinho de sommelier. Então, qual que foi a ideia do Pé na Taça? Ir pro sul, e era para ter gravado 30 vinícolas, a gente gravou 20. Não, mentira, 18, eu acho, 18, 19. E aí, qual que era a estratégia? Eu usava o Instagram do Vinho Sommelier, que na época acho que tinha 20 mil seguidores, 20 alguma coisa, mas para 2020 era Era um muita bom coisa volume. já, né? Então eu usava ele para chegar nas vinícolas e falar, ô, tudo bom, achei vocês, tem um projeto que eu vou fazer no mês tal. Daí abriu portas, daí, ou seja, eu ganhei dinheiro com o Pé na Taça? Não ganhei, Mas mas eu mas ganhou bastante estudo. muito estudo, muitas conexões, conheci muita vinícola. Tipo, cara, a gente viajou 15 dias, 3 caboclos, não gastamos nada, entendeu? Tipo, gastamos questão física, de Sim. esforçar, de ir e tudo mais, que tinha vinícola que era longe, nossa, tinha vinícola que era muito longe. Então, pegava 4 horas de estrada para gravar. Então, assim, talvez se eu tivesse dado um pouco mais de atenção pro Instagram e ter feito o Instagram uma coisa Como comercial, negócio. né, como negócio, que daí é isso que a gente está falando, né? Trabalhar com vinho é uma coisa, transformar ele num negócio comercial para ganhar dinheiro é outra, né? Então, eu trabalho com Instagram hoje em dia? Trabalho, mas não é comercial. Então, o que você faz para um negócio se tornar comercial? Você tem que pegar essa ideia aqui e Monetizar. pulverizar um monte de ideia, para essas ideias trazer dinheiro para você depois, Sim. né? Fazer network, né? Enfim, por aí vai. Mas o Instagram é isso, cara. Foi realmente estudando muito nas noites lá no Ale Quintal e postando. Eu lembro que uma vez eu postei um vinho de 4 mil reais. Nossa, cara, aquele dia muita gente veio conversar assim, tipo. Aí o paladar já estava adaptado, né? Daí eu já tava aprendendo já. Nossa, isso aqui é bom mesmo. Daí eu entendi. Falei, ah, beleza. Tenho duas perguntas relacionadas a isso. Primeira é, se você tem ideia de quantos rótulos de vinho você já tomou? Não faço ideia. Nem um chute? Cara, Nunca parou para pensar nisso? eu já provei 80 vinhos numa tarde, cara. Numa tarde só. Então, não faço nem ideia, sei lá. E a segunda pergunta, Talvez passe de 4 mil rótulos? Talvez, eu acho que sim. e Acho a, que é. e a segunda pergunta é, qual que é a diferença de um vinho de R$ 80 e um vinho de 4.000? Dá para sentir de fato, ou só quem entende mesmo de vinho, ou é puro gosto pessoal? Tá. A primeira questão é a complexidade de aromas e sabores, né? Você pega um vinho valor mais baixo, ele basicamente entrega o mesmo aroma e o mesmo sabor do começo ao fim da taça, tá? Então você sente o aroma ali, dá uma golada no sabor e vai ser aquilo basicamente pro resto da noite. Cara, tem vinhos que conseguem entregar 6 aromas, 7, 8, começa com sabor, vai para outro, conforme ele está respirando na taça aqui, ele vai mudar muito, né? Então, sim, existe uma diferença gritante, principalmente de aromas e sabores, tá? Mas qual é a. Quem consegue perceber isso? Qualquer pessoa consegue perceber Consegue, isso? consegue. Principalmente no fato. Talvez você não identifique o que que é, igual a gente fala, né? Ah, aroma de frutas vermelhas, grafite, especiarias, notas herbais, ahn, derivados de leite que às vezes aparece. Talvez você não consiga isso, mas você vai sentir um aroma diferente. Você fala, não, calma aí. Mas Era a um, cada golada vai mudando? não a cada golada, mas tipo. Passa uns 15 minutos, é um aroma, depois passa vai para outro, vai para outro. Esse é um vinho que evolui legal em taça, cara. Não é um vinho caro, mas é um vinho que começa com um pouquinho de floral. Agora já tá com um pouco mais de uma coisa meio fazenda, meio curral. De vez em quando aparece um moranguinho nele, uma fruta vermelhinha mais fresca. Ele é um vinho que dá uma brincadeira legal. Mas, quando a gente fala desses grandes vinhos de 4 mil, 3 mil,
Aí entra como qualquer segmento do Marca. mundo. É status. Mas qual é, então, num padrão, vamos considerar um padrão normal, vai, das pessoas que apreciam o vinho, Aham. mas que não querem investir milhares de reais num vinho. Uhum. Em que momento, até que momento, dentro de uma base normal, sem colocar a marca como referência, né? Uhum. Então, por exemplo, tem no supermercado vinho de 30, quer dizer, vai, tem vinho de 20, 30, 40, 80, 100, 400, como você apontou aqui. Em que momento o vinho ele passa a fazer diferença para uma questão mais, pensando em estatística, uma população normal, que a pessoa sente de fato uma diferença. Uma Porque diferença. você falou várias coisas desse vinho, Uhum. eu não tenho essa sensibilidade Uhum. de morango, floral, fazenda, Aham. eu não tenho essa sensibilidade Sim. para isso, né? Mas de uma questão mais estatística, em que momento um vinho de 80, um vinho de 100, 200, 400 ou mais, ele é perceptível para pessoas que não são técnicas, né, ou Tá. especialistas como você? Tá. Eu, assim, ao meu ver, ali na casa de 130, 140, É o limite. você, não, você começa a encontrar bastante vinhos legais com essa pegada de complexidade, de aromas Tá. que vão mudar, né? Ou seja, se você tiver um vinho de 400, talvez você não perceba isso. Você percebe se você toma um vinho de 80 para um vinho de 100, 130. Sim, isso, Então você consegue perceber isso. isso, Agora, de um de 130 para um de 400 já muda muita coisa para quem não... Entende o que eu quero dizer? Sim. Qual é o nível onde fala assim, cara, a partir daqui a maioria das pessoas não vai perceber nada de diferente. Tá, daí eu acho que a partir de 400, para daí para cima, não é que você para de perceber coisas diferentes, é que daí realmente de 400 para cima o que vai subir mais a régua É do a valor marca. é a marca, o estilo do vinho, exclusividade, se de repente aconteceu daquele vinho ser Fato histórico. pontuado, né? Ah, entendi. Ou como já aconteceu em alguns fatores, tipo, um famoso tirou foto com a garrafa de vinho do lado, aí Aí dá ficou o mais caro. boom, né? Entendi. Então, assim, eu lembro que um professor uma vez explicou sobre isso, falando de calça jeans, né? Então, se você pega uma calça jeans lá do centro da cidade, você paga até X reais e Sim. tá tudo bem. Daí, se você vem para um shopping e tem ali de 100 a 200, 300, você percebe ali um tecido melhor, um acabamento melhor, uma costura mais. Acima disso, Já é é grife imperceptível. daí, entendeu? É tipo, não tem uma justificação de, Aí pô, é status, é a marca, é a é marca. você. Principalmente no mundo do vinho, é exclusividade, né? Sim. Tipo assim, o vinho ser bom e ser exclusivo. Então, se eu tomo um vinho de 130 reais e eu comprar um vinho de 400, eu vou sentir diferença. Vai. Dá pra perceber. É difícil você dar um. Por mais que a pessoa é leiga, assim, ó, você dá uma taça pra ela de um vinho mais elaborado, assim, daí, consequentemente, o valor maior. Ela fala, nossa, tipo, é ruim, né? E as histórias né, eu já vi bastante isso na internet e tal, de você rotular um vinho barato de uma forma diferente, contar uma boa história e aí vir Acontece jurados e também, cara. etc. Falar, nossa, e aí até eventualmente ganhar alguns tipos de competição, Uhum. concursos e etc. Ah, Porque aí entra. É por isso que eu falo, né? Tipo, a que ponto isso é perceptível ou é uma história que você conta e no inconsciente te gera sim, um sabor, uma percepção diferente do que na realidade ela é, sim. né? Pelo menos na gôndola de um supermercado. É. Essas histórias, né? Tipo o cara criou um rótulo, enganou, não sei o que, barará. Das histórias que já aconteceram, né? Um das mais famosas lá é o Sour Grapes, né? Tem um documentário na Netflix até, que era um cara que fazia isso. Ele rotulava rótulo lá, ou tirava rótulo Uhum. e colocava numa outra garrafa e Colocava uma outra embalagem. enganava muita gente. Esse cara basicamente enganou muitos bebedores de vinhos, né? Não tinham profissionais ali, né? Porque se enganar um sommelier, pessoas mais técnicas, assim, pô, que nem existe o topo de um sommelier é o Master of Wines, né?
que eu acho que no mundo tem 140 pessoas só. Cara, se você dá um vinho pra esse cara, contar uma história e não for, o cara vai falar, tá bom, meu amigo, Ele pra, sabe a pra uva, cima de sabe mim a... não, sabe? Eu já vi uns vídeos assim, a pessoa fala, a uva é tal, não sei o que é Isso, tal. a gente vai saber. Eu não tenho uma maestria assim tão complexa assim, mas já aconteceu, tipo, em feira de vinho, por exemplo. Você chega na feira ali no stand, o cara conta toda uma história. Daí você prova, daí você fala, tá. Não, Não não bate. tá batendo, não, porque existem algumas equações que não tem como você enganar a natureza, entendeu? Por exemplo, um vinho desse aqui, com essa cor, dificilmente ele vai conseguir tipo, bater 14,5 teor alcoólico, ser um vinho mais alcoólico, por causa a cor já vai condenar. E também o contrário, às vezes acontece, você tem um vinho com muita cor e tá lá com 12 de álcool na garrafa. Você fala, mas como isso? Porque se tem cor, tomou sol. Se tomou sol, ganhou açúcar. Se ganhou açúcar, vai ser alcoólico. Então existem equações que não tem como você enganar, entendeu? Tipo, não tem como você pegar, esse vinho tem notas de baunilha. Tá, beleza, mas por quê? Ah, passou em barris de carvalho da Segunda Guerra Mundial. Não, não vai ter nota de baunilha mais, porque o carvalho, até a terceira vez que você usa ele, passa sabor de baunilha. Dali para frente ele não passa mais, ele é inerte, ele não passa aroma mais. Ele só faz a micro-respiração lá. Então tem várias coisas assim que você pega e você fala, meu, não bate essa história. Então, assim, enganar profissionais é difícil, cara. É difícil. Tipo, se for uma bancada leiga, de repente até vai. Daí você pega ali os bebedores de rótulo, e aí você conta uma história maravilhosa, o cara vai estar tomando rótulo e vai ser enganado, né? Mas enganar a galera que realmente estuda, que não só bebe, é um pouco mais difícil, cara. Existem equações ali que não dá pra mentir, não tem como, sabe? E para quem gostaria de aprender mais sobre vinho, ou não quer errar Uhum. numa harmonização, qual dica que você daria? Harmonização é um clássico, todo mundo quer aprender, né, cara? Cara, a primeira coisa, aprende a beber. Eu acho que é o pontapé inicial, assim. Como que você aprende a Entende, beber? entende, Fora beber. fora beber, né? Entende o que que é acidez, entende o que que é corpo, entende o que que é um vinho encorpado, o que que é um vinho leve, entende que cada estilo de vinho tem uma proposta, né? Então, o branco é uma proposta, rosé é outro, espumante é outro, o tinto, né? Um tinto, quando ele é fora da Europa, ele tem uma personalidade, dentro da Europa ele tem outra, né? Esse é para mim o primordial, cara. Porque quando você aprende a beber, é muito legal, né? Você começa a passear ali por aromas e sabores. Só que daí não adianta nada você que de repente achou um vinho na vida, se apaixonou por ele, toma ele pro resto da vida, e aí eu chego para você e falo que para você fazer uma harmonização de peixe, por exemplo, você precisa de um vinho ácido, um vinho mais leve, sendo que você gostou de um vinho só, né? Então, entender que existem vinhos diferentes, com propostas diferentes, igual esse, por exemplo. Se a gente analisar ele, é um vinho tinto leve, com uma acidez alta. Ele tem muita acidez para a gente salivar, para a gente babar. Né? Então esse é um vinho que pede coisas mais gordurosas, coisas mais leves, né? Coisas com molho, vai dar certo. A galera quer muito aprender a harmonizar sem saber o que bebe, né? Então, tipo, meu, aprende a beber. Vai lá, enfim, né? Fazendo jabá aqui, faz nosso curso. Ou quem quer começar, tem um pontapé, tem um livro que é Conheça Vinhos, do Dirceu Viana. Dirceu Viana é o único Master of Wine do Brasil. Ele é o único que tem essa chancela maior. Inclusive foi o primeiro livro que eu li na Saraiva que abriu minha mente para isso. Ali você vai ter um pontapé inicial de como beber vinho. Daí depois harmonização, combinações, você vai aprendendo ali com a vida. E é muito importante saber harmonizar, né? Porque senão você estraga totalmente o sabor da comida e do vinho, né? Tem alguma coisa que não dá para comer tomando vinho? Alguma coisa que não. Veneno. Uma vez eu lembro, uma vez eu Veneno não lembro, dá. uma vez eu lembro que eu te perguntei, Aham. mandei até mensagem para você, não sei se você vai lembrar. Eu falei, dá para tomar vinho para comendo feijoada? Sim, sim, dá. Que tipo de vinho, por exemplo? Cara, eu acho que a gente consegue harmonizar tudo, assim. Até hoje eu não encontrei nada, assim, que não desse para harmonizar, cara. O vinho, não é à toa, né, que é uma bebida, a gente fala que ela é milenar, mágica, mas porque você, partindo desse princípio que cada terra, cada solo dá um resultado diferente de vinho, você tem
Os N números. possibilidades, né, para fazer combinações. Então você tem vinhos mais ácidos, mais encorpados, mais leves, mais potentes, para combinar exatamente com isso. Tipo, pô, eu tenho uma salada leve, eu vou precisar de um vinho leve. Eu tenho um vinho encorpado, preciso de um prato encorpado, preciso de um vinho que acompanha isso. Que nem a feijoada, o pessoal fala, dá para mudar a feijoada, essa é o pessoal do mundo. O pessoal sempre vem falar, feijoada com vinho dá certo. Eu falo, não, cara, não muda. Tem a caipirinha, vai pra caipirinha, tá pronto já, é nosso, né? Não muda essa brincadeira. Não muda a cultura, né? Não, tá muito bom. Mas, Mas dá pra fazer. E aí, o que acontece? Qual que é a principal característica da caipirinha quando você vai tomar? Ela é cítrica, ela é azeda, ou seja, ela é ácida. Então você nunca vai conseguir harmonizar a feijoada com tinto encorpado, porque tinto encorpado em geral não tem acidez, né? Então você precisa partir para vinhos ácidos. Então vai ser um vinho branco, vai ser um vinho rosé. O mais indicado seria espumante tinto, que existe, as pessoas não conhecem, né? A gente conhece só o espumante rosé e o branco, mas na Bairrada, em Portugal, existe o espumante tinto. Então você pega um vinho gaseificado naturalmente, se, que tem uma acidez maior, só que por ser tinto tem uma potência legal de sabor também. Então daí dá super certo. Você tem uma coisa ácida e com um corpo para acompanhar a feijoada. Então, tipo, cara, então dá. dá Dá para pra tomar feijoada com vinho. dá. Mas tem a Boa. caipirinha, tá bom já. Já fizemos já. Então, pegando esse lance, você, além de vinho, você bebe outras coisas ou é só vinho? Cara, eu gosto muito de coquetelaria. Eu acho que é um universo muito bacana também, assim, que é pouco explorado ainda, né? Cerveja, de vez em nunca, assim, eu gosto de uma cerveja, tomo uma cervejinha assim, mas é raro. Normal ou artesanal? Não, prefiro uma com mais sabor, assim, um pouco mais intensa. Eu gosto muito da Lagunita, que é uma IPA, né? Principalmente para acompanhar a charuta, né? Fumar uma charuta, uma Lagunita, eu acho que faz bem o serviço ali. Mas eu acho que a coquetelaria tinha que ser mais desenvolvida, né? Principalmente na nossa cidade No aqui. Brasil. Não só como bebida, mas como experiência, né? Até porque o CMV de coquetelaria é baixo, cara. Nossa, se eu soubesse fazer coquetelaria, eu ia fazer muita coisa com eventos com coquetéis, cara. Porque o CMV é baixo, teoricamente, humanamente falando, três drinks tá ótimo para uma pessoa já, mas que isso é exagero. Na verdade, três acho que é exagerado, na verdade, né? Então você não precisa fazer um copão de drink, CMV fica lá embaixo. Não vai falar isso pra Zadega, né? Não, para as adegas não. Mas eu acho que eu gosto muito de coquetéis, cara. Existe um. Mas aqui a gente é muito no feijão com arroz mesmo, nessa parte de Sim. coquetel, né? O que lá fora já tem muita bebida, muito mais clássico explorado de uma forma mais natural, né? Então tem É, os bartenders que estão acostumados a fazer drinks mais elaborados, né? Aqui fica muito caipirinha. caipirinha, Moscow Mule, gin que deu o boom, né, que explodiu. Mas, por exemplo, tem uma linha de drinks que eu acho que é muito legal, que são drinks clarificados, né? Então, o que que é a clarificação? Você consegue meio que filtrar as bebidas, né? Isso é usado no vinho, na cerveja, em várias bebidas são clarificadas antes. E aí aprenderam essa técnica pro coquetel. E aí você tem um coquetel claro, às vezes transparente, só que com muita potência de aroma e sabor. Eu acho muito legal isso, porque você serve pro cara num copo transparente, parece um copo d'água assim. Só que eu acho que essa experiência do cara, tipo, ver uma bebida transparente e a hora que sente o aroma muito aromática e muito saborosa, eu acho que é muito legal, sabe? Então, por exemplo, cara, eu faria uma experiência de, sei lá, de 3 coquetéis clarificados, todos eles com o mesmo tom de cor, mas com pratos diferentes, por exemplo, sabe? Eu acho muito Legal, legal, cara. Eu gosto. muito bom. E o que que você. Onde o vinho te levou que você jamais imaginou que poderia chegar? Ah, cara, em muitos lugares, cara. Às vezes já participei, assim, de conduzir degustações, assim, que eu olho para as mesas, assim, e nem falo de lugares luxuosos, mas de mesas importantes, né? De a hora que tá servindo o vinho, caramba, tô servindo vinho para um cara que é milionário, que tem muita Tem grana. alguém que você queira citar ou que chamou mais atenção? Cara, eu acho que, tipo, recentemente, assim, um cara que foi muito legal entregar um vinho para ele e poder conversar foi o Rufino. Geraldo Rufino. Nossa, cara, foi muito legal.
Não sabia que ele tinha uma patrocínio com uma outra marca, então não pude postar a foto com o vinho com ele, tudo mais, né? Mas e também foi mais uma vez a questão do cavalo passando, sei lá, né? Tava num evento, né, para empresários, tava ali, daí falei com o cara, meu, ele vai estar aí, deixa eu levar um vinho no camarim para ele, tudo mais. Ele, não, aguenta a mão aí, espera um pouquinho, você vai levar. Daí eu fiquei lá, daí ele entra lá, entrega o vinho, daí ele não quis beber porque queria palestrar, mas o Geraldo Rufino foi legal, né? Tive contato com a Maiara, da Maiara e Maraíza, através do Instagram, né? Que foi legal também, por causa do vinho. Algumas cabeças aqui da cidade que eu acho legal, assim, que foi, caramba, tipo, eu acho que esse cara nunca iria me tratar da forma que ele trata agora se eu ainda fosse garçom lá atrás, sabe? E as vinícolas, né, cara? Eu conheci muita vinícola lá no sul, tipo, de entrar na adega da vinícola, tipo assim, entrar em áreas da vinícolas que Não é turista. não é turista, exatamente, né? Então, lá no Vale dos Vinhedos, lá, nossa, esqueci o nome do senhor. Calma, calma que vem. Não é Alídio Carraro, é uma outra vinícola lá, do seu Guilherme, esqueci o nome da vinícola, mas enfim. Ele abriu lá o porãozinho de ter várias coisas lá de 1970, 80, né? De poder e aí sim, né, ir em algumas vinícolas e ficar de graça numa vinícola porque eu sou sommelier, cara, isso não é muito bacana, né, São cara? portas que você jamais pensou que teria Cara, você fala, caramba, abertura. olha onde que eu tô, assim, tipo, cara, tem lugares assim que eu falo, né, a vinícola parece que nunca escolhe um lugar feio pra ficar, né? Tipo, toda vinícola que você vai é um pôr do sol maravilhoso, um nascer do sol maravilhoso, montanha, natureza. E não é que é luxuoso, é que é bonito, né? Sim. É uma equação. Uma das últimas foi da vinícola Essenza, que a gente tem alguns vinhos aqui. Eles têm 3 containers lá em Maria da Fé, Minas Gerais, cara. Daí acho que foi ano passado que eu fui pra lá, cara. Eu fiquei num dos containers lá, cara. Aí você fala, caramba, cara, ó, tipo, é alto, né? Muito alto, é 1.000 e poucos metros de É altitude, frio lá, né? é frio, só que o céu é lindo, né, cara? Porque quando você tá alto, não tem poluição, nossa, é lindo, assim, ó. Eu fiquei sentado lá à noite tomando vinho, fumando meu charutinho, falei, caramba, cara, tipo, como é que pode, né? O fato de eu entender de vinhos, o cara falou assim, meu, quer ir dormir no meu vinícola? Vai lá dormir, sabe? Então, espero que abra mais portas, né? Tô esperando mais E os abrir. vinhos brasileiros, como estão? Tem bastante gente falando agora sobre isso, né? O que no passado não tinha muita repercussão dos vinhos brasileiros, imagino Aham. eu. Como que tá? O que que muda? O que diferencia? Ou é bom mesmo? Não é? Cara, eu acho que a gente de fato tem muito vinho brasileiro bom, isso é fato. A gente já está dominando já fazer vinhos bons, isso mudou muito de 90 para cá. A gente trouxe clones novos, uvas novas, criou-se uvas para o terroir brasileiro, né? Porque isso é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Quando você pega, por exemplo, Malbec argentino. Se eu não me engano, na Argentina você tem mais de 30 clones de Malbec diferentes. Então você tem um Malbec para Patagônia, você tem para Mendoza, você tem para Salta, e o que planta em Salta não dá certo na Patagônia e não dá em Mendoza e vice-versa. Então as pessoas não sabem isso, são modificações genéticas, né? Então durante um tempo o Brasil plantou muita coisa que morreu quando deu certo, criou-se clone, né? Então, de fato, o Brasil tem muita coisa boa já aqui, muita coisa legal. Só que eu acho que a gente está sendo, entre aspas, muito paga-pau do mundo, né? Então a gente está fazendo o que todo mundo consome, que é Cabernet Sauvignon, que Entendi. é Chardonnay, que é Merlot, que é Taná. E aí quando você pega exemplares de uvas diferentes, por exemplo, Teróldego, Marcelin, Refosco del Pendu Curu Rosso, que é uma uva italiana, Lorena, que é uma uva branca criada pra gente, Bibiana, Pálava, que é uma uva branca da Geórgia, eu acho. Tomei um Pálava feito aqui no Brasil, plantado aqui, nossa, branco, e o branco sensacional. Então você pega essas pessoas que saem do convencional, tipo, não, quero montar uma vinícola, mas eu quero uvas diferentes. Eu acho que a gente tem muito mais expressão de estilo de vinhos que pode se fazer aqui, né? Então o vinho brasileiro é bom, tem muita coisa legal, só que depois na ponta final ele não é competitivo, né? Quase sempre um vinho Ele fica legal, deixado de lado por uma questão de marca, ele é um talvez? pouco mais caro, né? Ah, ele é mais caro. É.
Difícil você encontrar um vinho brasileiro muito legal. Mas assim. aí, comparado com os mais tradicionais, chileno, argentino, sei lá, Sim. ele usa a mesma uva e aí ele é descartado porque a pessoa não conhece e é mais E caro. aí O primeiro fator de a pessoa tomar vinho é preço, não adianta. Sim. É a primeira coisa que ele vai olhar, tipo, cabe no meu bolso, não cabe, eu quero, não quero. Então, quando você pega um vinho brasileiro legal, aí começa, tá? Na casa de 120, 130, 140, Aí já fica de lado. já fica, entendeu? É, tem esse viés ainda, né? Que o preço é um fator importante. E aí entra naquilo que eu falei. Quando você acha o vinho brasileiro muito barato, de 60, de 70, de 80, é o vinho que já está no supermercado. Entendi. Daí, se você vai empreender com esses vinhos, você não tem margem de lucro. Porque daí o vinho que tá no supermercado está 70, você vai pagar 55 com a vinícola, vai ganhar o quê? 15 reais por cada garrafa de vinho? Entendi. Não dá, né? Tipo, fica difícil. Tem vinhos no supermercado abaixo de 80 reais brasileiros legais? Tem, óbvio que tem. Né? Dá pra tomar. Dá pra tomar. Tem, a Aurora tem umas coisas legais, a Salton tem umas coisas legais no supermercado. Mas aí já tá no supermercado, né? Já é dos caras, já. Tipo, você não vai encontrar, por exemplo, um Aurora varietal num restaurante Cassiano, por exemplo. Porque daí lá no Cassiano vai custar 140. Aí perde valor, porque as pessoas veem no supermercado por 60 reais. Isso, entendeu? Entendi. E a gente tá chegando ao final aqui. Já, rapaz, falando. Já. Dá pra ficar mais, né? Dá pra beber mais. Mas me fala uma coisa, você bebe todo dia? Todo dia, cara. Todo dia? Todo Quanto? dia. Falam que uma taça de vinho por dia faz bem. Eu não passo de 2 taças. É meio que isso aqui, ó. A gente tomou meia garrafa até agora. Então essa aqui vai ser minha última dose agora, daí talvez à noite chega um mais cliente, daí o cliente quer tomar uma tacinha, outra. Nas degustações que a gente faz aqui, não abuso também, é isso pra menos. Mas todo dia a gente toma alguma coisa, cara. E tem algum vinho favorito, que é o 5 estrelas do Rafael, não? Cara, eu acho que o vinho ele muda muito de acordo com o que você vai vivendo, assim, né, tudo mais. Hoje eu gosto muito de vinhos nessa pegada, cara, vinhos mais leves, né? Então, ora pode ser branco, pode ser um tinto. Eu não sou muito mais fã nesse momento daqueles vinhos muito encorpado, muito porrada. Quando eu abro um vinho, eu quero isso aqui, tipo assim, que nem, não sei pra você, mas é um vinho que a gente tá conversando, até agora não pediu comida. Se é um vinho mais encorpado, na segunda golada, cara, me Água dá também, água, né? Então me dá uma coisa pra tomar, uma carne. Eu gosto de vinhos, agora eu gosto disso aqui, né? Nessa pegada assim, que você consegue conversar, beber sem problema nenhum. Até isso, ó, quem vai servir um vinho tem que ter a noção para qual momento que é o vinho, né? Daí objetivo. volta um pouquinho, né, naquele bate-papo, tipo, dá para abrir um negócio sem ter conhecimento? Não, cara, não é. Se eu abro, por exemplo, esse Ubizante aqui, que é um vinho com 14 de álcool barricado, cara, a gente nem consegue conversar, cara. Já tá tendo que beber água. Te incomoda? Pode ser sincero, te incomoda esse vinho? Não. Dá pra conversar de boa, né? Eu ia até falar se a gente ia deixar uma aguinha de lado, porque normalmente eu tomo vinho mais encorpado e tem que ter água, Tem que porque ter senão água, sim, seca a boca, né? E conversando então não tem como. Mas aqui não. Tá tranquilo, né? Então hoje eu gosto dessa pegada, assim, cara. Vinhos mais leves, vinhos mais fáceis de beber. E eu falo que muito é o vinho de prosear, né? Se quer prosear, quer conversar, é isso aí. Mas eu bebo todo dia, graças a Deus. Muito bom. Bom, maravilhoso. Então a gente vai chegando no final, a gente vai ter que marcar uns próximos aí, com certeza. Fácil pra nós. Quem quiser aprender mais, com certeza tem que vir fazer os cursos, participar das feiras, tem curso online, curso presencial, né? Bebe, não bebe. Mas então faz o seu merchan aí, fala onde as pessoas podem te encontrar, fisicamente, digitalmente. Show. A palavra é sua. Bom, pessoal, aqui na Cortiça, a gente fica atrás do Center Valley, né, na rua Viena 65. O Instagram é Cortica Vinhos, né, você vai encontrar a gente aí. E a nossa filosofia é do beber no não, estudando sempre. A gente acabou nem falando, a gente tava né? brincando aí e tudo mais. Mas é exatamente por isso, né? A gente leva a bebida muito a sério, né? É lógico, a gente vai conversar, vai descontrair, mas a bebida tem que ser respeitada, afinal é álcool, né? E a gente tem que tomar um zelo com isso. Então,
essa ideia do bebendo não ajudando sempre é o nosso bordão, né? Então todo mundo que chega aqui eu vou explicar um pouco sobre vinhos, vai sair com um pouco mais de informação do que entrou. Então E tem que levar uma garrafa E também. tem que levar uma garrafa também, por favor. Então fica aí o convite para vocês que quiserem vir aqui tomar um vinho, Curtica Vinhos. Ali na Curtica Vinhos, né, no Instagram da Cortiça, tudo que a gente faz de experiências, vinho yoga, vinho psicanálise, vinho bordado, vinho charuto, vinho só para as mulheres, está tudo ali. E aí tem um vinho do sommelier, onde eu consigo entregar um pouco mais de conteúdo, porque a gente tem que saber separar também, né? Isso aqui é loja, isso aqui é o Rafael Vinho do Sommelier. Vinho do Sommelier também tem um site do curso, vinhosommelier.com.br. E é isso, estamos aí há mais de 10 anos por causa de um vinho de R$ 500 que eu não sabia tomar. Olha aí, você que está esperando aí para dar o primeiro passo, tem que saber olhar as oportunidades, ver o cavalo selado passando na frente e montar. Não adianta nada só ver. Exatamente. E para você que acompanha a gente, segue aí nas redes sociais, no YouTube, Spotify, tá esperando o que podcast? E se quiser me acompanhar aí pessoalmente também, @olemendonca em todas as redes sociais. Rafa, muito obrigado. Imagina, meu cara, eu que agradeço. Valeu. Então, só reforçando aqui, vai ser palco dos próximos episódios nessa nova temporada. Muito obrigado por ceder o espaço, Imagina. pelo vinho Saúde sempre. e pelo papo. Imagina. Obrigado.